Só para lembrar a vocês que estão acompanhando o nosso raciocínio, nós estamos tratando das atitudes, das posturas que nós devemos ter para que nós tenhamos um relacionamento sadio. Nós estamos estudando o texto de Pedro 3, não é? Vou só recordar a você. Veja as várias posturas que Pedro ordena para um relacionamento bom. Capítulo 3, verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. E agora estamos estudando a postura humildes. Humildes. A verdadeira humildade é um gesto do coração. Em muitos casos, a humildade é apenas externa. Muitas pessoas querem agradar outras e o meio usado é a aparência de humildade. Por essa razão, Jesus disse, olha só em Mateus 5:3, nas bem-aventuranças. Olha o que ele disse. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, humildes de coração, humildes na interioridade, porque deles é o reino dos céus. A humildade a que Pedro se refere diz respeito a uma atitude interior do crente. A humildade não tem validade alguma se ela for apenas externa, ainda que as pessoas usufruam do benefício da humildade externa a outra pessoa. A humildade tem que vir do interior do coração. Se for somente externa, ela será considerada por Deus como hipocrisia. Temos que ter atitudes interiores de humildade e não há modo de saber da interioridade de uma pessoa. Somente Deus é juiz das nossas disposições interiores. Nós podemos enganar os seres humanos, mas não enganamos Deus. Nós vemos apenas o que é exterior. O Senhor, diz a Bíblia, porém vê o coração. Jesus usou uma expressão cognata para revelar quem era, na verdade, os homens na sua interioridade. Olha Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus sempre pensou nos seus irmãos do que em si mesmo, e a sua humildade não era apenas externa, mas especialmente interna. É esse tipo de humildade do coração que Pedro tem em mente. Jesus Cristo não exige de nós que façamos manifestações de protesto. Jesus não exige de nós que sejamos revolucionários nem ativistas políticos. O que ele exige de nós é que tenhamos atitude de humildade em nossos relacionamentos com os seres humanos. A fim de destruirmos a presente ordem social, precisamos de remédios divinos, não humanos. Os membros da sociedade fazem protestos, mas eles estão reivindicando os seus próprios direitos, seus próprios interesses. Todavia, a humildade faz com que vejamos os interesses dos outros antes que os nossos, o bem-estar dos outros antes que os nossos. Todo cristão deveria ter a atitude de humildade vista em Cristo Jesus. Foi difícil para ele não reivindicar seus direitos legítimos, mas ele abriu mão deles por sua causa. Portanto, não importa quão difícil seja ser humilde em nossa sociedade corrupta, devemos ter o dever de ser conciliatórios, de ser pacificadores, de ter simpatia, de sermos sensíveis tanto na dor como na alegria das pessoas. Esse tipo de humildade só é possível quando a humildade é nascida no coração transformado pela graça divina. Entretanto, a
a sua humildade é apenas exterior e ela não causa qualquer mudança na vida da sociedade onde vivemos. Então vamos ver agora as evidências de um coração humilde. Tiago 4:6 diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O orgulho nos coloca em oposição a Deus. Se você não quer ter Deus como adversário, abandone a sua soberba. Não é sábio permanecer na soberba, não é sábio pensar de si mesmo além do que convém. É idiotice espiritual sofrer a resistência da parte de Deus. Todavia, se você quiser Deus como aliado, revista-se da sua humildade. Algumas razões para fazer isto. Primeiro, o coração humilde reconhece a dependência de Deus. Jesus disse, João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto deixa evidente que, à parte de Jesus, não podemos realizar coisa alguma de valor eterno. É impossível fazer a vontade de Deus e entesourar tesouros no céu sem pensar que podemos tudo sem Deus. O coração humilde entende que ele não é nada à parte de Jesus Cristo. Sem Cristo somos impotentes e insuficientes em nós mesmos. Segundo ponto, o coração humilde vive sempre sob autoridade. Pedro 5:5 diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Geralmente os mais jovens não querem se submeter aos mais velhos porque eles têm uma noção mais forte de independência ou de desconsideração para com os que são mais velhos. Eles se esquecem de que a velhice nos ensina muitas coisas. Aprenda a se submeter aos que são mais velhos, porque este é o preceito divino. Revista-se de humildade considerando os mais velhos superiores a você. Quando você fizer assim, você entenderá o valor da graça de Deus em você. Terceira coisa, o coração humilde treme diante da palavra de Deus. Isaías 66:2 diz, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Deus não somente tem prazer naqueles que tremem diante da sua palavra, mas Ele promete ter os seus olhos nele. É extremamente confortante saber que Deus tem os seus olhos voltados para os que estão aflitos e diminuídos em seu espírito. Porque a aflição faz um homem tremer diante da palavra de Deus. Um homem não teme a pregação da palavra quando ele mantém o seu espírito altivo, independente de Deus. Todavia, o que é abatido e afligido de alma treme diante da verdade de Deus. Deus tem os seus olhos naquele que depende dele e o consola. Uma quarta coisa, o coração humilde reconhece seus pecados. Isaías 6:5 diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O soberbo de coração não confessa pecado porque ele sempre se vê como fazendo o que é certo. Ele não admite estar enganado, ele não admite falhas no seu procedimento.
mas o que é humilde de espírito reconhece as suas fraquezas prontamente. Se você tem dificuldades de confessar as suas fraquezas, você está escondendo uma grande dose de soberba. Quinta coisa, o coração humilde aceita o papel de ser servo. Veja o que Jesus disse em Marcos 9:35. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 discípulos e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A humildade se evidencia no desejo de ser servo dos outros. É natural em nós queremos ser servidos, mas o que é humilde tem o desejo de servir outros. Esse espírito caracterizou a vida e o ministério de Jesus, que disse: eu vim para servir e não para ser servido. Marcos 10:45. Embora ele tivesse o direito pleno de ser servido, porque era o Verbo encarnado. No entanto, sendo o Senhor, ele lavou os pés aos discípulos. E ele ensinou que se você quer ser grande, você tem que ser pequeno e o último da fila. Essa regra é divina, não humana. E nós temos que nos pautar pela regra de Deus, não pela regra pautada na pecaminosidade humana. Se todos nós compreendêssemos essa verdade da humildade, seria muito mais gostoso viver neste mundo. Eu espero que você entre para a escola da humildade. Lute consigo mesmo, porque você é o seu maior adversário, a fim de que você venha a ser um homem temente a Deus, e por ser temente a Deus, reconhecido do seu pecado, da sua própria pecaminosidade e dependente, por isso, da graça divina.